Daniel capítulo 4, 36 e 37. Então logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Daniel capítulo 4, conta-se a história de Nabucodonosor, momento em que ele teve um sonho e pede a interpretação. Ele então, aqui está narrando, está contando desde o início do capítulo, ele fala, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais de Deus, sinais e maravilhas de Deus. Então ele começa a narrar esse sonho. O sonho aqui, de forma resumidamente, é um sonho que ele teve. Ele sonhou com uma árvore. Essa árvore começou a crescer e foi até os céus. Era uma árvore bem grande, né? E essa árvore, por ser tão grande, ela dava sombra para as pessoas, fruto para as pessoas, e todos podiam enxergá-la. Em qualquer lugar do mundo era possível enxergar aquela árvore. Diz então que em certo momento um anjo aparece e manda cortar, né? É cortada aquela árvore. E aquela árvore, então, só sobra um tronco. Esse tronco é cercado com grades, e lá, naquele local, nasce alguns matos, e os animais ficam ali por perto, e eles ficam ali por algum tempo. E diz o texto que essa árvore não foi cortada totalmente, deixou restar o tronco, porque depois ela iria brotar novamente. Esse era o sonho. Então, Daniel dá a interpretação do sonho. A interpretação do sonho é que aquela árvore era o rei Nabucodonosor. O seu reino cresceria até os céus, todos os reinos se curvariam perante ele, todos estariam vendo o seu poder. E aquele poder seria, em certo momento, retirado dele. E ele então passaria a ficar como um louco. Aparentemente, Nabucodonosor teve uma doença, que ele ficou como se um animal, ele precisava de comer com os animais, ele ficou no meio lá do mato, se enfiou lá na floresta. Lá. E diz o texto então, que Daniel interpretou esse sonho, dizendo que depois de 7 anos ele iria voltar e ter o seu reino de volta. Este sonho e a sua interpretação, eles trazem para nós algumas curiosidades aqui, algumas coisas que nós podemos ver. Primeiro, é a questão da oportunidade de arrependimento. Quando Daniel acaba de contar a interpretação do sonho, as suas palavras são bem fortes. Quando ele diz para Nabucodonosor que ele deveria se arrepender. Versículo 27 diz: aceita meu conselho, põe termo pela justiça aos teus pecados e às tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Você imagina, o texto começa dizendo que ele estava andando lá pelo seu palácio, provavelmente falando dos seus poderes, das suas riquezas, e ele se exaltava, dizendo que não há ninguém mais poderoso do que eu.
inclusive Deus, né? Ele era mais poderoso do que todos. E ele recebe este conselho. Deus falando com ele. Eu creio que oportunidades de arrependimento são dadas por Deus. Tem uma frase aqui que diz o seguinte: quando Deus quer nos ensinar, Ele primeiramente emprega palavras e prefere empregar palavras. Deus é um Deus que corrige, que exorta, mostrando muitas vezes para nós: olha, vocês estão no caminho errado, não é bem assim que deve ser feito. E Deus às vezes chega até a mostrar para nós: se você continuar por esse caminho, vai acontecer isso. Você vai se dar mal, não é o melhor caminho. Arrepende-te. Eu creio que muitas vezes nós ouvimos a Deus, graças a Deus por isso, né? Estamos aqui hoje, porque muitas vezes nós temos ouvido essa palavra de Deus. Mas em certos momentos nós não ouvimos, como foi no caso de Nabucodonosor. Pelo menos é o que parece. Porque em outro momento, ele está aqui de novo, andando feliz pelo palácio. Versículo 29, ao cabo de 12 meses, olha, 12 meses depois, parece que ele teve 12 meses para pensar em se arrepender, mas aqui diz: ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Isso aqui não é a voz de um arrependido, né? Andando, olha, esse não é o reino que eu mesmo criei, para a minha glória e para a minha majestade. E quando ele falava dessa forma, essa árvore grande foi cortada. Falava ainda o rei, desceu a voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, será expulso. Aqui nos leva a uma segunda questão: momento da disciplina. Nós sabemos que Deus usa palavras, mas em alguns momentos as palavras não são suficientes, né? Nós não conseguimos aprender. E há momento da disciplina. Há momento da disciplina, momento de algumas dificuldades que são, às vezes, como disciplina, de provações, de momentos mesmo difíceis que nós temos que enfrentar. E no caso de Nabucodonosor é um momento extremo. Ele realmente foi como um vaso na mão do oleiro. Ele foi totalmente quebrado, seu reino destruído. Ele perde todas as coisas. Você imagina a situação dele, né? Aquele homem poderoso agora era um ninguém. Ele era pior do que qualquer ser da terra. O maior ser, agora ele ali, um homem que é caçoado por qualquer um. Todo mundo pode vê-lo, pode ver aquele homem que se tornou quase que um bicho. E nós percebemos que ele tem esse momento, e esse momento, como foi dito aqui, é para que ele possa entender que a glória deve ser dada a Deus. E nós percebemos que isso acontece. Hebreus 12, 5 e 6 diz: estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, e nem desmaies, quando por ele és provado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É um alerta muito grande que a disciplina vem sobre nós. As dificuldades, muitas vezes, como uma disciplina para nos ensinar. Você tomou o caminho errado, agora você vai ter que andar nessa estrada de chão aí, muitos quilômetros, até você voltar para o lugar certo. E aqui essa disciplina, ela traz duas ressalvas. Primeiro, não menosprezes, ou seja, não despreze a importância da disciplina. Reconheça a importância da disciplina. Uma das formas de menosprezar a disciplina é viver reclamando, né, das situações. Por que foi me acontecer isso? Como poderia? Não menospreze. E a outra, não desmaies. Ou seja,
diante da disciplina, agora que você precisa de ser forte, não desanimes, não desista. Continue. Fique firme. Mas interessante, irmãos, que esse texto todo, ele tem um ponto só principal, que não pode ser esquecido. Toda a glória e toda a honra deve ser dada a Deus. Deus é o Senhor da história. Repare que depois Nabucodonosor foi restaurado e ele reconhece isso. Ele teve o seu reino de volta. E no final ele diz: exalço e glorifico o Rei dos céus, por todas as suas obras, esse que é justo em seus caminhos e pode humilhar aos que andam na soberba. Aqui parece que ele está um convertido, né? Alguns comentários dizem que aqui Nabucodonosor não está convertido. Ele simplesmente está reconhecendo o poder do Deus de Daniel. Ele continua acreditando em deuses, tanto que no outro capítulo, depois ele faz coisas novamente. Outra hora ele chama os deuses todos para dar palpite. O texto, essa história toda não foi contada para mostrar uma transformação na vida de Nabucodonosor. Olha como ele foi transformado. E geralmente a gente tem essa ideia, né? O que acontece na minha vida é para a minha própria, para o meu próprio benefício. E esse texto deixa claro que tudo isso era para que as pessoas pudessem ver a glória de Deus. Quem é poderoso? Porque Nabucodonosor estava desafiando a Deus. Ele está dizendo: olha, eu sou poderoso. E quando ele é humilhado, todos podem ver que quem é poderoso é o Deus que é sobre todos. Versículo 25, quando diz: serás expulso de dentre os homens, no finalzinho diz: até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o que dá a quem quer, para o poder e a glória de Deus. Isso, irmãos, é uma grande bênção nas nossas vidas. Saber que Deus governa sobre todos, que os planos de Deus não são frustrados, que os caminhos de Deus, da soberania de Deus, estão escritos. A cada manhã Deus é o Senhor da nossa história. Ele exalta, Ele abate a quem quer. E uma das questões que eu acho interessante aqui é esse exaltar de Deus. Quando nós lemos no versículo 34 e 35, foi a partir desse versículo 34 e 35 que eu coloquei os meus olhos nessa mensagem. Pois diz aqui: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo. Levantei os olhos aos céus e tornou-me a vir o entendimento. Essa é uma promessa de Deus para a nossa vida. A gente pode estar perdido, embrutecido, jogado na lama, mas você pode de repente acordar dessa situação, e como Ele tornou-me a vir o entendimento. Não tem momentos que parece que o entendimento sai da nossa vida? Tantas decisões erradas, tantos desejos maldosos, tantas coisas que nós fazemos e depois, quando volta o entendimento, você fala: mas como eu fui fazer isso? Como eu fui atraído a essas coisas? Tornou-me a vir um entendimento. Deus exalta a nossa vida. Deus muda nosso pensamento. A gente pode chegar aqui na igreja, né, domingo de manhã, e simplesmente ouvir a palavra de Deus, ser transformado, tomar um novo caminho, buscar mais e mais a vontade de Deus, ser exaltado, reconhecendo que o poder vem de Deus. Repare que agora Nabucodonosor, ele foi exaltado novamente como um rei, mas agora eu acredito que ele vai dizer: mas tem um poder acima do meu. Reconhecer esse poder de Deus, e com certeza, diante disso,
confessar a soberania de Deus sobre as nossas vidas. E saber que tudo que acontece na nossa vida é para a glória de Deus. Isso que nós devemos fazer. Que Deus abençoe, irmãos, nessa manhã, as nossas vidas. Possamos buscar, ouvir a Deus quando Ele fala conosco, nos dando uma oportunidade de arrependimento. Que possamos ouvir a Deus no momento da disciplina, quando passamos por dificuldades e somos humilhados. E que possamos, em tudo, perceber que os planos de Deus estão sendo escritos a partir de situações que nós não compreendemos, mas que só dessa forma, só diante das mãos de Deus, as nossas vidas e a nossa história pode glorificar a Deus de verdade. Vamos fazer mais uma oração. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós temos a grande alegria de poder saber que se nós estamos humilhados, se nós estamos perdidos, é porque o Senhor nos permitiu passar por isso, mas para a correção e para que possamos voltar mais e mais à Tua presença. Sabemos que o Senhor é quem abre os nossos olhos para que possamos ver, é quem dá luz ao entendimento, para que novamente possamos compreender o que é melhor. Que o Senhor Deus venha nos transformar, ó Deus. Tire de nós tantas coisinhas pequenas, tantas dificuldades em compreender a Tua vontade, tantas dificuldades em servir-te de forma correta. E nos ajude, ó Deus, a amar e a buscar a Tua presença. Pai amado, nos fortaleça para sempre, ó Deus, glorificarmos o Teu nome. Obrigado, ó Deus, por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.